o fluxo dos clientes que passavam ali. Para isso, existe toda uma batalha para alcançar nossas metas, tornar-nos profissionais contábeis. Primeiramente, gostaria de desejar boa noite, em especial à plateia, aos convidados que se dispuseram de seu precioso tempo, estando presente aqui, onde podemos compartilhar e aprender um pouco mais sobre essa profissão tão amada que é a contabilidade. Hoje temos o prazer de apresentá-los e convidar para sentar à mesa de convidados os senhores José Maria Ocelli, o professor Maurício Magalhães, Gilmar da Silva, bom, vou começar aqui pedindo. Vou começar aqui pedindo para cada um falar, dar uma breve apresentação sobre sua formação e vida que nos levaram a chegar até esse presente momento. Oi, boa noite a todos. Eu não estou muito habituado ao microfone não, mas vou fazer o possível aqui para usá-lo de acordo. Meu nome é José Maria, como todos sabem, eu sou capixaba, de Vitória, e sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Vila Velha, com pós-graduação em Auditoria Pública também pela Universidade de Vila Velha, e pós-graduação em Gestão Pública pela UNEB. Eu tenho 30 e me formei em 83, são 30 e... quase 40 anos, né? 82, aliás, 82. São 18, mais 15, são 33 anos de formado. E hoje, aqui na Bahia, eu atuo com contabilidade há 16 anos, sendo que o meu foco principal é a contabilidade pública. Hoje eu presto serviço nos municípios de Prado, Teixeira de Freitas, Jucu do Sul, Guaratinga, Itagimirim, Itapebi, Belmonte e Cabral. Esses são os municípios com os quais eu trabalho hoje e às vezes faço alguns trabalhos em Salvador e também em Itamaraju. Esse é o meu currículo e passo agora a palavra para o meu colega e amigo Maurício. Boa noite a todos, boa noite meus acadêmicos, minhas acadêmicas, boa noite meus contadores, minhas contadoras, já alguns já terminando o ciclo, esse ciclo que, quando a gente fala terminar, é iniciar, na verdade, né? E, lógico, aproveitar, antes de mais nada, e parabenizar e encorajar todos a sempre realizarem eventos desta natureza. Vocês têm tudo, têm todo o potencial, jovens que são, para sempre fazer eventos assim e trazer a unidade contábil. Isso é muito importante que vocês tenham sempre. Tá? Manter a união da turma, manter o respeito, a disciplina, o que vocês juram e vão jurar ainda pela contabilidade, fazer sempre para o bem, de boa fé, sempre bem. Mas trazer aqui o meu portfólio, eu espero não gastar o tempo todo. Então, eu acho que dá para resumir aqui umas 2 horas do meu portfólio, e vocês já conhecem, né? Eu sou auditor fiscal, sou oficial da Marinha, minha formação é um pouco vasta, mas isso assim, ganhar dinheiro, né? É o importante, mas formei em engenharia mecânica pela PUC, formei em ciências contábeis na Santa Úrsula, Rio de Janeiro,
Formação, Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, Administração de Empresas pela Santa Úrsula, Rio de Janeiro, e finalmente em Direito aqui na UFS Bahia. Fiz pós-graduação em Auditoria pela Cairu, Faculdade Cairu, em Salvador. Fiz também pós-graduação em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também a minha formação complementei com o mestrado e doutorado pela Escola Superior de Guerra, tá? Que tem a formação, que traz uma formação que chama GPI, do CEP, Política e Estratégia de uma forma geral. É uma formação de mestrado e doutorado onde participam, não é só uma área, todas as áreas, ou seja, sejam militares, civis, magistrados, enfim, mestres, médicos, engenheiros, advogados, fazem esse curso de especialização em política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Na auditoria, estou hoje como superintendente de inteligência fiscal tributária no município de Porto Seguro e também como consultor, exposto auditor nos municípios de Belmonte, Cabralha e Itagimirim. À disposição de todos vocês em Porto Seguro e parabenizo mais uma vez, tenhamos um bom evento. Boa noite a todos os nossos colegas. Eu estou aqui surpreso por estar aqui, não sei quem citou meu nome para estar aqui. Se eu soubesse que eu ia estar aqui, eu não teria vindo aqui. Mas, como já disse aqui os caros professores, eu sou acadêmicos como vocês e tentando nessa carreira, como disse o nosso colega, que é uma carreira bastante amada, ainda não tenho nenhuma formação, como nós já ouvimos aqui dos demais. Estou querendo concluir aí, mas estou engasgado com a tal monografia. Mas eu espero que não dure tanto tempo quanto alguns outros colegas que já passaram por aqui, que estão ainda tentando sair. Então, eu parabenizo aqui os nossos colegas do sexto contábil, a todos os outros dos outros turnos, por estar aqui presente, juntamente conosco, participando deste café contábil aqui, que é mais um banquete. Eu acredito que estamos felizes. Então, eu quero já deixar aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado e deixar a palestra aqui para os nossos debatedores, né, que foram convidados para isso. Alô? Oi? Seria, claro, muita displicência de nossa parte deixar de convidar a idealizadora deste evento para compor a mesa diretora. Ela, formada em Ciências Contábeis pela Unisul Bahia, atuante na área contábil há 18 anos, docente do quadro de professores da Unisul, empresária contábil, diretora da ML Contabilidade, escritório de referência a Arraial da Ajuda, atual e primeira mulher delegada do CRC da Bahia no município de Porto Seguro, Lívia Santos de Miranda. Boa noite para todos. O colega falou, eu sou graduada aqui na pela Unisul, tenho pós-graduação em Direito Tributário e Consultoria Contábil pela Universidade de Nassau e especialização também
coordenação em metodologia do ensino superior. Já falou, trabalha muito tempo com contabilidade. Também esqueceu que a gente fez a pós-graduação em Direito Tributário juntos, né, professor? E incentivo sempre os alunos a desenvolverem, assim, a ideia é esse contato melhor com os profissionais com a área, porque a gente sabe que tem muitos alunos que estudam e trabalham com a área, e tem outros que não têm nenhum contato com a área, a não ser o estágio e depois de formado. Então é importante essa troca de ideias, e como a disciplina é contabilidade também com empresa, né? Essa troca de ideias, até que é o dia a dia maior nicho de mercado aqui da nossa região em particular, né? Então eu acredito que é importante a realização do evento e para estimular também o trabalho científico, porque vocês fizeram uma pesquisa de campo, né? Entrevistaram alguns profissionais, gravaram e vão compor, junto com a gravação do evento, um vídeo, né? Vão editar um vídeo para disponibilizar isso aí no YouTube, né? Um trabalho científico realizado pela turma. Muito obrigada e vamos a um bom evento. Gilmar, ele trabalha com contabilidade. Ele é técnico de contabilidade. Ele tem muita experiência em contabilidade. Entendeu? Então não é à toa que ele está cuidando aqui, não. Vou chamar agora aqui para a banca os alunos. Ramon Santos Ramos, estudante de Ciências Contábeis, atualmente trabalha na Coelho Contabilidade no setor fiscal, responsável pela recepção. O aluno Éder Silva do Rosário, estudante de Ciências Contábeis, atualmente trabalha no departamento contábil da empresa de Minas, responsável pela divulgação. André Luiz Conrado Souza Suzuki, estudante de Ciências Contábeis, atualmente trabalha na Fênix Contabilidade no setor fiscal. Vamos iniciar o bate-papo, perguntas e respostas. Lembrando que nós queremos pedir para as pessoas que forem fazer as perguntas, lembrar, respeitar a ética, a moral e não fazer perguntas relacionadas a honorários e questões pessoais dos profissionais. Então, alguém quer começar? Fazer a primeira pergunta da noite aí. Minha pergunta é mais uma curiosidade, porque eu não sou do ramo contábil, eu sempre trabalho no ramo administrativo. E minha pergunta é para a Lívia, que ela tem escritório de contabilidade, Zé Maria também, mas eu acho que vai se focar para a mulher. Falando sobre o código de ética contábil, você vê diferença no tratamento de um cliente que seja empresa de lucro real, de lucro presumido, de simples nacional, no tratamento para com a pessoa, porque ela te paga mais, ela te exige mais, ou que ela te paga menos, ela tem que te exigir menos? Diferença de tratamento da relação, no caso, contador-cliente. Contador-cliente. A relação interpessoal entre os dois, não do serviço em si. Isso. Bom, assim, na minha experiência, não. Posso falar por minha experiência. Porque a execução do serviço é obrigação, né? Inclusive, a não execução é interícia. Não é verdade? Se você é contratado para fazer, tem um contrato de prestação de serviço, você é contratado para fazer o serviço que está descrito no contrato, área fiscal, aí tem lá tudo que você vai fazer, área contábil, tudo que você vai fazer, área de departamento pessoal, tudo aquilo que vai fazer, e você deixa de executar aquele serviço que lhe foi contratado, que lhe foi pago, e que assim, normalmente acontece, tem históricos, relatos e pesquisas, trabalhos científicos, inclusive aqui no estudo que vocês podem constatar na biblioteca, que em pesquisas de campo constata-se que muitas vezes, na maioria das vezes, por uma cultura daquela informação que vai passando de boca a boca, e aquela situação do
Não faz. Então, assim, diferença de tratamento, na minha experiência, não tem. Por exemplo, porque a empresa de Maurício, eu vou tratar ele mais, dar mais atençãozinha para Maurício. Então, você tem uma relação maior com o gestor de uma empresa de lucro real e com o gestor de uma empresa de lucro presumido e com os funcionários que trabalham na administração financeira por conta da necessidade do contato. Porque com aquela situação das características qualitativas da demonstração da informação contábil, a gente chega a um lado que antes não era enxergado, que agora sim, do julgamento que o contador tem que fazer de determinada situação, fato, para classificar aquele lançamento. Então, esse contato, como as intensidades das empresas, de negócio da empresa, são maiores quando a empresa é lucro real ou presumido, a maioria das vezes, né? A gente está menor também, mas a gente tem esse contato maior. E a microempresa é um contato que tem um pouco de movimento, tem microempresa também que tem muito movimento. Então, eu acredito que é pela necessidade do contato para extrair as informações, porque a gente precisa muito fazer esse contato. Não é só aquela história de chegar, debitar, então no caixa debitou e debitar e creditar, aquela que a gente aprendeu quando a gente fazia curso técnico, que eu sou ainda débito do curso técnico, né? De aprender, debita, entrou, debita, saiu, creditou no caixa. Você tem que fazer julgamento de certas situações, com as normas internacionais de contabilidade, com a microempresa, enfim. Então, voltando à questão da relação interpessoal, na minha experiência, não. Eu acredito que, pela intensidade, dá essa impressão de que você trata melhor, tem mais relação, né? Conversa mais com os clientes dessa área, mas é justamente por causa da necessidade, né? De você segregar, da conta de energia, que precisa ser segregado, o que é custo, o que é despesa. É uma empresa de serviço, por exemplo, a gente está iniciando até a empresa terminar o seu primeiro exercício, é complicado, a gente tem que ter bastante contato com o cliente para definir o que é custo, o que é despesa, porque isso vai influenciar no plano de contas, na criação do plano de contas, né? Na estruturação do plano de contas, fazer os lançamentos para que a demonstração saia realmente aquilo que representa a situação patrimonial da empresa. Mais alguém? Tem uma pergunta que foi direcionada ao senhor Veloso e quero perguntar para Maurício sobre uma pergunta relacionada aos impostos, que é devido a microempresas e pequeno porte. E aí ele comentou que a crise, o governo deve estimular formas melhores de pagamento dos impostos. Mas, pelo menos o que a gente vem estudando aqui na faculdade, é que em momentos de crise, o governo ele tem estudado que ele faz cortes de créditos bancários e entre outros cortes. E aí eu queria saber se o governo ele para frente iria fazer novos métodos, se ele iria fazer realmente novos métodos para facilitar o pagamento ou pressionar cada vez mais as empresas para adquirir o pagamento dos impostos. Muito boa essa pergunta e bem oportuna. Por dois motivos. Eu participo, né, como no comitê, entre os 64 auditores no Brasil, no comitê gestor do Simples Nacional. O comitê principal são 8, né, a Dilza aqui na Bahia, o Paulo, enfim, são 8, o Silas Seixas, o presidente, né, e, no geral, são 64 auditores, eu participo. Por isso e por uma outra situação. A semana passada, tivemos um encontro lá em Porto Seguro, com o Tribunal de Contas dos municípios. E este questionamento foi até colocado também em função da crise e das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal. Só que, lógico que você tem que cortar na pele em função da crise, lógico, os bancos também cortam os financiamentos, cortam as linhas de crédito, as empresas
Por outro lado, quando não sabem o que cortar, cortam funcionários, cortam empregados, demitem, né? Nós vemos aí as grandes empresas de automobilísticas cortando e demitindo, enfim, existe esse elemento que é utilizado para uma contraposição à crise, mas no comitê nós verificamos o inverso, ou seja, por exemplo, já temos aí o pré-projeto de lei para aumentar o limite de valor para microempresa e empresas de pequeno porte, que nós sabemos hoje que é 3 milhões e 600, correto, professora? E também no MEI, que é 60 mil, então vamos aumentar esse valor, está previsto aumentar exatamente para dar maior aproveitamento às empresas, tá, que tenham faturamentos maiores, para aproveitarem o artigo 175 da Constituição Federal, que é o regime favorecido que favorece e reduz a carga tributária desses municípios, já podendo optar pelo Simples Nacional. Então isso é um empenho, por exemplo, do comitê para que não haja só essa veia de cortes através de reduções, ou então reduções de financiamentos, ou reduções de pessoal, etc. Então, já vemos aí, sim, tá, uma forma de beneficiar empresas e trazer para dentro do Simples Nacional uma quantidade maior ainda de empresas. Por exemplo, um dos pontos levantados pelo TCM já é claro que 90% das empresas na Bahia são empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte. E 56% do emprego é para essas empresas. Então nós estamos vendo um crescimento. E reclamamos sempre, já em função da crise, de que deve haver, e isso já vem há 30 anos, sempre se fala em reforma política, reforma de segurança, etc., principalmente da reforma tributária. O Simples Nacional veio a ser uma reforma tributária, um modelo de reforma tributária que está sendo aproveitado e está sendo verificado, porque não tem outra ideia, não vem outra ideia melhor. Então, veio o Simples Nacional, já trouxe o E-Social, já está trazendo o SPED, veio junto com ele também, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, enfim, existem produtos governamentais que procuram meios para beneficiar essas empresas, reduzir a carga tributária e, em reduzindo a carga tributária, ter um enfrentamento maior à crise econômica. Eu acho que hoje o governo, o foco principal dele é aumentar a arrecadação. Cada vez mais reduzir a crise aos poucos. E aí eu acho que meio que fica naquele encruzilhado, será que a gente puxa mais o pé do pessoal para arrecadar mais ou facilitar o pagamento? Aí fica... Exatamente, esse é um ponto importante. Nós vimos isso até no seminário que ocorreu aqui na faculdade, onde foi em uma primeira palestra dito e até positivado isso, de que o governo deveria criar, ou seja, voltar a retornar a cobrança de cheques, CPMF, só que nós vimos alguns focos. Para aumentar a arrecadação, de repente, não precisa aumentar o imposto, basta ter melhor ferramenta e mais fiscalização a uma dívida ativa existente. A dívida ativa existente, seja ela federal, estadual ou municipal, é muito maior do que a criação de um novo imposto. E isso não é dado esse tratamento adequado, que deveria ser dado, visto que temos uma administração tributária fiscalizatória que pode fazer isso. Tá? É um ativo, tá, da gestão pública, a dívida ativa. Então, se ela for melhor trabalhada ou até negociada, trabalhada inclusive pedagogicamente, para que todo mundo entende isso, nós não queremos pagar, mas nós temos impostos a fazer isso, a recolher, a arrecadar. O nome já diz imposto, né? Não temos imposto a gente, isso. Mas só que a carga tributária é muito grande. Sendo a carga tributária grande, aquele que paga em dia está sendo prejudicado em função do inadimplente. Se
temos, por exemplo, 30% que paga pelo todo e 70% que sonega, por que não trabalhar em cima desses 70%? Porque quanto maior a arrecadação, menor o imposto. Se todos pagassem, todos pagariam menos. E eu sempre digo isso em municípios, onde eu dou consultoria, principalmente com o seguro, eu falo com a gestora lá, então, olha, vamos reforçar essa potencial de cobrança administrativa e pedagógica, dizer, olha, pague, venha negociar, se aumentarmos, se reduzirmos as inadimplências, se todos pagarem, todos pagam menos. Essa a frase principal que o governo federal também deveria utilizar e não criar novos impostos, porque a carga tributária brasileira já é muito alta. Por outro lado, realmente tentar novos, porque é muito fácil meter imposto, né? É muito fácil. Nós vemos, por exemplo, o ano passado, o dia do imposto, ou seja, o dia do tributo, nós festejamos até o impostômetro, né? E roda aparecendo uma máquina de energia elétrica, foi o dia 22 ou 23 de abril. Trabalhamos do dia 1º de janeiro ao dia 22 de abril, e o dia do desenvolvimento do Brasil, para pagar imposto. O ano passado, 2014. Esse ano, já trabalhamos do dia 1º de janeiro ao dia 2 de maio. E lembre-se, Tiradentes morreu porque era 10%. Na época que Tiradentes foi enforcado, ele foi enforcado porque ele estava debatendo que era só 10%. Hoje em dia, nós pagamos mais de 33% do que nós trabalhamos o ano todo só de impostos. Então, temos que reagir a isso. Existem algumas PECs, a PEC 186, a PEC do Programa de Modernização da Administração Tributária, as reformas tributárias, os projetos de lei que estão no Senado, no Congresso, enfim. E temos que criar também, até nas escolas, a mentalidade de entender para que nós pagamos impostos e também cobrar. Isso nós não fazemos. Temos também que cobrar. Fazer como os países desenvolvidos, que é muito tranquilo. Se eu gostaria de ter só 30% do meu salário, e as empresas também gostariam de ter só 20% de lucro, mas que tivesse segurança, que tivesse saúde, que tivesse educação, assim como as empresas também, estou falando isso, saúde, educação e segurança, também a saúde financeira da empresa, a educação financeira da empresa e a segurança financeira da empresa. Então isso é muito importante que tenha, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E o restante seria o quê? O lucro, que é exatamente o que determina a continuidade, com o princípio contábil que nós conhecemos, a continuidade empresarial. Porque a maioria das empresas, com menos de 5 anos, está morrendo. Exatamente por causa desse funil, desse aperto tributário que nós temos. Não sei se respondi a pergunta. Acho que vamos lá. Mais perguntas? Zé Maria, ele tem mais 40 anos de carreira nessa área, toda a sua trajetória, certo? Provavelmente você começou trabalhando na parte comercial com empresas pequenas. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a diferença de trazer a contabilidade para essas pequenas empresas na parte comercial e você, como contabilista especialista, né, na região de contabilidade pública, a diferença entre a contabilidade comercial e fazer a contabilidade para as áreas. Veja bem, a minha trajetória profissional como contador, ela varia de profissional em geral e também em atividades como empregado. Eu fui diretor financeiro de algumas empresas estatais, diretor administrativo de algumas empresas estatais, inclusive do Ministério da Agricultura. Mas a diferença básica na contabilidade em si, e aí é o que eu acho, eu sou um defensor da contabilidade pública, eu sou empolgado com a contabilidade pública. Por que eu sou empolgado com a contabilidade pública? Por que essa diferença? Em função da exatidão daquilo que você registra. Nós sabemos, a Lívia, como eu, nós trabalhamos também com contabilidade comercial, você mesmo sabe disso, nós trabalhamos também no escritório, atende às duas demandas. Apesar de que eu hoje já há quase 5 anos eu me afastei completamente da contabilidade comercial, que fiz à frente da minha esposa e Magna. Mas eu vejo a grande diferença na contabilidade pública, no final do exercício, que a gente fecha balanços mensais, quando eu fecho um balanço no dia 31 do mês, eu tenho certeza que eu contabilizei 100% dos fatos que ocorreram. Não há sonegação de informação. Então, na contabilidade
contabilidade comercial, nós sabemos que o que nos vem de documentos não responde, não representa os fatos ainda, o que é uma lástima. Entrando aqui no que disse o Maurício, esse é um fato que realmente é uma cultura brasileira que nós precisaríamos mudar e mudar rápido. Essa cultura é a cultura do eu levo vantagem e todo mundo se ferra, inclusive que acha que está levando vantagem. Então nós temos uma falsa ilusão que estamos enganando o outro, quando na verdade estamos enganando nós mesmos. Então as empresas, principalmente as menores, elas não têm o cuidado de contabilizarem 100% dos seus fatos. Né? Já na contabilidade pública não. Os fatos são rigorosamente controlados 100%. Não existe nada que passe por fora. Né? Assim, não existe a possibilidade de um caixa 2. Tudo é contabilizado. Então essa é a beleza da contabilidade pública. Apesar da complexidade da operacionalização da contabilidade pública, ela é bem mais complexa que a contabilidade comercial, mas te dá essa tranquilidade. Você sabe que você está fazendo uma contabilidade 100% em cima dos fatos ocorridos. Então essa é a grande diferença. Isso é que me leva, inclusive, a ter esse apego à área pública. Eu gosto realmente dessa área. Eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar na contabilidade pública aqui na Bahia, com o nicho de mercado que eu encontrei aberto aqui na ocasião, eu comecei trabalhando com contabilidade comercial e fiquei apenas um ano. Aliás, nem um ano completo. No ano que eu iniciei o meu escritório aqui, no final do ano eu já estava dentro da área pública. Eu descobri que havia um espaço no mercado, um espaço aberto, mal explorado na época. Né? Eu falei, pô, peraí, a gente tem que estar atento a isso, inclusive como profissional, isso também serve para vocês. A gente tem que estar atento aos nichos do mercado. O que é que tem disponível no mercado para eu fazer e que possa dar um bom retorno? E no ano de 2000, eu tive a oportunidade de começar fazendo um trabalho na Câmara de Eunápolis, não como contador, mas como controle financeiro da Câmara. E eu aproveitei essa oportunidade para fechar o meu primeiro contrato de contabilidade pública, que era realmente eu vi o espaço. E aí nós deslanchamos o trabalho. Mas a grande diferença da contabilidade pública e da contabilidade comercial está exatamente nisso. A contabilidade a essência é a mesma, né? Mas a contabilidade pública te dá essa tranquilidade. Que hoje as empresas maiores já começam também a ter essa consciência de que precisam de relatórios contábeis de confiança, que o cara possa acreditar naquilo que a contabilidade está oferecendo direito de relatórios. Mas ainda a grande maioria das pequenas e médias empresas, elas não têm essa preocupação de ver na contabilidade um parceiro que pode inclusive definir a sua existência ou não existência. Né? Eu não sei, eu tive na área comercial uma experiência trágica, que não sei se eu já contei para vocês, de uma pessoa que me procurou para abrir uma empresa, e eu fiz um estudo da situação dele e mostrei para ele que o que ele estava querendo fazer era inviável. Ele, com o capital que ele tinha, não era capaz de gerir aquele mercado, aquela situação. Ele deveria mudar de atividade. Ele me agradeceu, saiu do meu escritório e procurou um colega, que eu não sei quem foi, e abriu o negócio que ele queria abrir com o capital que ele tinha. Em menos de um ano depois, o comprador acabou assassinando esse rapaz dentro do comércio para dívidas. Trágico do trágico, né? Mas então, eu acho que essa questão da contabilidade comercial e em relação a tudo é muito isso. É de você, na pública, ter 100% de controle. Eu, quando chego numa Câmara, eu me especializei em Câmara. Por que eu me especializei em Câmara? Por que você não trabalha com prefeitura? Eu poderia trabalhar com várias prefeituras, de amigos, prefeitos, algumas eu fiquei, inclusive Alex, foi um colega aqui, eu coloquei na Belmonte, tem hoje o Curso, que é prefeito, eu queria, por tudo que eu posso trabalhar com ele. Eu não tenho interesse em contabilidade de prefeitura. Eu não tenho mais paciência no tumulto das prefeituras. As câmaras são as coisas mais sossegadas e eu resolvi me dedicar realmente, me tornar um especialista nessa área. E hoje eu falo sem soberba que realmente eu conheço a estrutura e funcionamento de câmara, tanto a parte legal como a parte contábil. Mas o que me empolga na contabilidade porque é exatamente isso. Você sabia que no fim do mês, quando eu fecho o balanço, eu tenho 100% dos fatos registrados. Não há nada que ficou fora. Até porque se ficar, não fecha. E tem uma outra questão. Não tem na contabilidade pública, como você fala assim, não, bota aí 2 centavinhos para lá, que a gente ajeita aqui, aumenta aqui a despesa dos dois. Não vai fechar, gente. Não vai, não tem jeito. Se tem 2 centavos de diferença, tu se vira e vai procurar os 2 centavos de diferença, porque senão não fecha.
Não tem como, são muitas amarrações, inclusive no sistema integrado do Tribunal de Contas, que também siga que você é obrigado a passar as contas. Ainda que no seu fecho, o ciclo não vai fechar. Então, não tem como você dar aquela famosa ajeitar. Você tem que fazer 100% de conformidade. Eu acho que é isso que empolga a contabilidade. É saber que o seu trabalho ali é 100% real. Não ficou nada de fora. Essa é a minha grande paixão pela contabilidade. Gostaria de fazer uma. Minha pergunta vai ser direcionada ao professor Maurício. Por ele ter já uma formação em mais de uma profissão diferente, até mesmo porque temos os iniciantes em contabilidade, outros formandos, tanto iniciantes em administração quanto formandos em administração. E é uma ajuda, né, para a gente que nós estamos nessa luta para nos formarmos e tal. Eu queria saber assim, qual o motivo que te levou, dentro dessas profissões vistas, praticadas, a escolher a contabilidade para hoje estar assim atuando, não puxando o lado para a contabilidade, mas assim, fica um exemplo assim, talvez de perseverança, não gostei da contabilidade pelo resultado que ela me trouxe, o financeiro, o pessoal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória para chegar hoje na contabilidade como seu foco principal. Bom, nessa formação, minha história de formação, a princípio eu fui oficial da Marinha e na Escola Naval fui levado a ter a necessitar dos conhecimentos de engenharia, por isso que eu fiz engenharia mecânica, que era voltado inclusive para as operações navais, para as operações dos vasos bélicos, desses navios, enfim, por isso que eu fiz engenharia. No mesmo momento, eu também tinha, contando já a história para chegar na comunidade, nesse momento eu tinha também a necessidade como militar de comando e de gestão, e também como gestão, por isso que eu fiz engenharia e administração no mesmo tempo, na mesma época, uma loucura, mas no mesmo tempo. Terminado então, eu passei em um concurso público, né, no Tribunal de Contas da União, e demandou algum tempo até que foi chamado, na época demandava um longo tempo. Nesse ínterim de tempo, eu fui para Arthur Andersen. Eu fui ser auditor da Arthur Andersen. E sendo auditor da Arthur Andersen, fui levado a conhecer, ou seja, a ser formado dentro do ciclo contábil, dentro da área contábil. Que muito eu fiquei admirado com a contabilidade. Com o vasto, e aí é onde tem a resposta, com o vasto campo de atividades na contabilidade que nós temos, que não para de crescer, tanto eu vou desafiar vocês a mais dois agora, não para de crescer. Vocês têm um elemento de trabalho que ninguém vai tirar de vocês, porque com contabilidade vocês passam a ter o famoso, que todo mundo até me apelidou, o famoso goodwill, o famoso capital intelectual. Tendo esse capital intelectual, é um patrimônio que ninguém tira do contador. O conhecimento contábil. E tendo esse conhecimento contábil, você tem inúmeras áreas de atuação, ou seja, são empreendedores, passam a ser empreendedores natos da atividade econômica de vocês, ou seja, da profissão, da nossa profissão. E é isso que me desafia sempre, é isso que me leva a estar na faculdade, continuando não ser professor de direito, mas ser professor de contabilidade. E continuar temando na contabilidade, participando exatamente do ciclo e da história contábil e mostrando que vocês têm tudo para, a parte como o professor ali falou, sair da faculdade, trazer novos clientes, cuidar desses clientes, porque nós somos, tem que dar importância no Brasil, aquela importância que o contador tem, por exemplo, nos Estados Unidos. A primeira profissão mais importante nos Estados Unidos é o contador. O contador é igualzinho ao médico, é ele que trata do coração da empresa, da mesma forma como o médico trata da pessoa física. É ele que é o consultor da empresa, e aí as mágoas até dos empresários, lá nos procuram o contador, não procuram o psicólogo nem o médico. Eles procuram o contador para cuidar, e aí é um desafio que eu coloco para vocês. Não temos aqui no mercado, não temos na região, os contadores formados para a contabilidade de pessoas físicas, a contabilidade pessoal. E
você fala, professor, por que a contabilidade pessoal? Quantas pessoas ricas nós temos na região e que precisam de contadores pessoais? Que precisam de contadores para mostrar que ele tem que preservar o patrimônio, que ele tem que blindar o patrimônio, que ele tem que fazer a sucessão do patrimônio, que ele tem que construir um arroz. Por exemplo, eu procuro um contador hoje, não de demérito aos contadores formados, mas um contador que seja especialista em hold patrimonial, não tem. E muitos precisam. Muitos já me procuraram na área pública, dizendo, professor, me indique um contador para fazer a minha sucessão patrimonial em vida minha, para eu ter como definir o que eu vou passar para os meus entes queridos. Outra área, contabilidade do terceiro setor, também é um desafio. Não tem. E a gente pensa que o terceiro setor é só para beneficiar na creche, ou beneficiar na assistência social, mas precisa de contabilidade, precisa de conhecer o déficit e o superávit, precisa saber que aquilo que é realizado durante o exercício tem que voltar ao patrimônio, voltar a dar continuidade nesse terceiro setor, nessa identidade social. E aí, que cada vez mais aumentam. Antigamente as OCIPs, as empresas OCIPs as OCIPs e as primeiro era a OS, né? Agora a própria área pública, inclusive, tá? Precisa muito, sabe por quê? Porque é fácil para o governo federal, principalmente com relação aos municípios, é fácil para o governo federal criar programas, por exemplo, aí cria os programas, os municípios, que maravilha, o agente comunitário, etc. Depois empurram para o município, e o município que tem que colocar eles na folha de pagamentos, e aí a folha de pagamentos extrapola os 60% ou os 54%, e aí está o prefeito notificado. Então, quem é que vai cuidar disso? É o contador dizendo, o município faça uma defesa dizendo que esses agentes de endemias, que é programa do governo, não é, a prefeitura não tem que assumir com o pessoal. Isso aqui a separa e justifica na notificação. Enfim, são várias áreas. A área, por exemplo, de perícia, nós procuramos aqui também, não encontramos. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, professor, o senhor foi da Arthur Anderson, uma das Big Fives, né? Na época era Big Six, mas como é que eu posso ir para uma empresa de auditoria se eu estou aqui no interior? Pode sim. O filho de José Arlindo, que é de Porto Seguro, ele hoje está trabalhando na Ernest Young, acho que na Ernest Young, na Vale do Rio Doce, e saiu daqui de Porto Seguro. Hoje, a tecnologia já faz com que você participe, tá? Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em nível igualzinho de competição. Porque fulano que está sendo formado na PUC do Rio de Janeiro, ou então na Unicamp, etc., é melhor do que eu? Não, aprende da mesma forma. Vocês têm o mesmo nível competitivo de mercado. Então temos que dar valor à contabilidade no Brasil, mas com ética, tá? Com moral. Não é para fazer xepa, como a gente fala, né, na feira, como alguém deu o exemplo, o Zé Maria procurou ele e disse que não, fez um diagnóstico para a pessoa, não faça assim. Levou à morte. E a morte da empresa não, a morte da empresa é a morte dele. Ele disse, não faça assim, aí procurou o outro e o outro fez. Quer dizer, não teve um elemento consultivo. Antigamente, não demérito ao avô do cara André aqui, do que ele falou, mas na época do avô dele e do bisavô dele, como o professor Zé Maria falou, era um mimeógrafo, era um guarda-livros. A contabilidade era para receber as informações, contabilizar. O professor ali falou aqui das características, não só das características quantitativas, e sim das características qualitativas. Nós, contadores, temos que estar atentos às características qualitativas, sempre. Então, mais um reforço para a pergunta do Éder. Ou seja, o que é que leva a isso? O que leva a isso, gente, é exatamente o que leva a vocês. Desafio. É o desafio de você conhecer e de você passar esse sonho, né, e sonhar junto, porque torna-se realidade. Nós pessoas, eu ouvi ontem em alguma monografia, nós somos matéria de sonho. Nós somos matéria de sonho.
Porque quando somos gerados por um sonho, por um amor, né, entre pessoas. Então somos matéria de sonho. E temos que levar essa matéria de sonho para as nossas profissões também. Nunca se decepcionem, procurem aproveitar as decepções, ou seja, as não realizações imediatas, em uma realização futura. Então, voltando ao âmago da questão, a contabilidade é uma das profissões, ou melhor, é a profissão que tem a mais vasta, a mais ampla possibilidade de emprego, mas é emprego do capital intelectual para vocês. Então, desafiem isso e realmente procurem dentro dela qual é o caminho mais adequado. E se errou, vai para outro. Continuem dentro da contabilidade, porque vocês vão ter sempre um melhor espaço para trabalhar. Aqui na região, então, nem se fala. Por isso que aqui pode não estar crescendo, mas as faculdades todas no Brasil de contabilidade estão crescendo e muito. Eu queria fazer só duas colocações aqui dentro do que o Maurício falou. Quando a Marília me perguntou sobre a área pública, uma das coisas muito gratificantes na área pública, principalmente quando se torna especialista em Câmara Municipal, é que você, como contador, você é realmente a figura mais importante do meio. Ninguém faz nada sem te consultar. Te enche o saco, às vezes, 10 horas da noite o cara te liga, isso que ele vai poder fazer no dia seguinte. Você tem que ter essa paciência. Mas você é o dono da situação. Nenhum presidente de Câmara, nenhum gestor de Câmara toma nenhuma atitude sem antes consultar o contador. E é uma coisa curiosa, porque às vezes a gente aparece nas sessões, e por acaso, hoje, por exemplo, eu fui a Teixeira, e hoje era dia de sessão. E quando você chega, o cara faz questão de, ali não, fulano, meu contador, quer dizer, você tem um destaque, um diferencial. É diferente de uma iniciativa privada, que o dono da empresa que está nem aí, se você é o contador dele, você é o contador dele e acabou. Na nossa profissão, na área pública, você realmente tem destaque. E com relação ao aprendizado de contabilidade, eu já vivi uma experiência bem interessante. Teve um garoto que trabalhou lá no escritório 4 anos. Ele entrou para trabalhar com a gente a pedido de um tio, ficou lá com a gente, ele ia completar, tinha 15 anos e ia completar 16. Foi ficando depois, formalizou a situação. Ele saiu lá do escritório e agora ele é aspirante da Polícia Militar em Teixeira de Freitas, está fazendo curso para PM. E hoje eles estavam visitando, a tropa toda visitando a Câmara e eu me encontrei com ela. Aí o comandante, o tenente, que é responsável pela escola lá de Teixeira, aí conversando com ele, rapaz, você não imagina quanto esse pesquisador está ajudando a gente lá, porque é o único que conhece contabilidade. É o único que entende contabilidade da tropa toda, só ele. Aí tudo que eu preciso é ele dar assessoria lá, né? Quer dizer, é um cara que vai botar uma farda e já vai para o serviço macio, ele já vai provavelmente trabalhar na rua. Isso, graças a Deus, por isso mesmo. Agora, eu vou salientar, aproveitando, foi bom salientar também o lado, vamos chamar um pouco negativo, tá? A corresponsabilidade que o contador tem com o seu cliente, com a sua empresa. Vamos lembrar que quando Magalhães Pinto, do Banco Nacional, foi preso, o contador foi expulso. No Banco Econômico, quando houve os problemas, o contador é o primeiro a ser lá com o patrimônio bloqueado. Então temos que lembrar da responsabilidade também do contador. É por isso que temos que dar valor à profissão, porque a responsabilidade é muito grande. É que nem, eu volto a repetir, é que nem a responsabilidade do médico quando trata de uma vida, ele está tratando de uma vida. É a coisa mais importante do institucional que nós temos. Então é a vida da empresa. Então ele é responsável. Ontem nós sempre ouvimos falar da Enro, da Anderson, qual foi o problema que acarretou e que veio a trazer a Sorboliotes, né, a lei e as leis que vieram, que foram internacionalizadas por isso. Então a responsabilidade também é muito grande. Então temos que estar atentos também a isso, tá? Que por um simples chamar aquele documento que a gente carta de responsabilidade. Não, para dizer o salário, que seria o decore. O decore. Por um simples decore, tá? Falsificado, eu já vi contador preso por causa disso. E é prisão, é crime penal. Tá? É crime fiscal penal, é federal. Então temos que ter esses cuidados também. Cuidado na concorrência, fazer uma concorrência honesta, correta. Então é imperioso que se saliente isso também, tá? Mas é uma área fantástica, uma área maravilhosa, em que eu encorajo sempre vocês a nunca abandonarem isso.
Só vou interromper um minutinho, gente. É que é uma salva de palmas para o professor Zé Maria, que ele vai precisar acabar agora. Parabenizar a professora pela brilhante ideia, pela brilhante iniciativa. É isso que eu vou fazer. Vai ser ideia. Para a gente integrar o pessoal aqui, nós trabalhamos com contabilidade há uns anos atrás. Desde 94. Ramon trabalha com contabilidade na área fiscal, né? André também trabalha com contabilidade na área fiscal. Éder trabalha na área contábil fiscal, é isso? Aí, vocês, hoje, se partissem agora, tá? Vocês escolheriam. Ela vem sofrendo algumas transformações que, para algumas pessoas, no âmbito do olhar, eles acham que a gente ouve que a contabilidade não vai seguir muito avante. Eu costumo sempre dizer o seguinte: quando houver empresas, órgãos, vai haver contabilidade. A contabilidade ela é tão importante, como nós já vimos aqui nos nossos professores, e cada processo que ela está passando, que eu acredito, tenho conversado com alguns colegas, porque alguns têm dito que tantas informações que o governo só vê o lado dele e às vezes esta profissão ainda ela não é tão valorizada como deveria ser. Às vezes se dá, aqui no Brasil, se dá mais prioridades, se paga melhor para um advogado, para um médico, enfim, para outras atividades, enquanto o contador ele não é tão visto ainda. Mas eu acredito que a contabilidade ela ainda vai ser valorizada. E respondendo a pergunta do professor Lívia, para você ser um contador, você tem que gostar, tem que ser apaixonante. Eu, se eu pudesse, passaria o tempo, a noite toda dentro do escritório. Então, porque eu gosto de contabilidade. Nós temos algumas pessoas que estavam aqui presentes, já saiu, e o João, que já trabalhou comigo, ele sabe disso. Quanto é gostoso ainda a contabilidade, você vê as coisas fechando. Como o professor Zé Maria falou, infelizmente ainda a contabilidade, o empresário ele não tem essa visão de que o contador é muito importante na vida dele quanto qualquer outro especialista para a sua empresa, para a visão dos seus negócios. Mas eu acredito que eu formaria contabilidade. Às vezes eu converso com algumas pessoas que eu tenho um sonho e como a gente viu a frase que nós estamos aqui, que a gente vive sonhando, e eu falei assim, olha, um sonho de ainda podia lecionar também numa faculdade, mas isso é um processo que a gente tem que ir buscando. Não é só terminou aqui a graduação, tem que buscar novas graduações, mas eu gosto. E quem gosta de contabilidade, a pessoa que estão apaixonante, continuaria assim, fazendo, vou continuar fazendo, estudando algumas coisas, me aprofundando mais, porque é bonito, com todas as informações que chegam e você pode demonstrar isso em tempo real. E espero que além dessas informações que estão surgindo a cada dia, a gente também consiga fazer com que os empreendedores valorizem a nossa eu acredito que esses 3 anos eu trabalho no escritório de contabilidade e eu gosto muito da área profissional, porque todo dia eu aprendo coisas novas, tem diversas situações que aparecem lá pra gente. A gente trabalha muito com várias empresas de ramos de material de construção. É uma empresa que tem uma vasta variedade de produtos,
E a gente precisa que aprender mais e mais. Conhecer esses produtos que são trabalhados dentro das empresas. Então, eu amo a parte fiscal. Eu certeza que quero contabilidade. Primeiro porque a contabilidade está no meu sangue. Depois porque se eu não achasse a contabilidade tão gratificante e eu não tivesse tão certo de contabilidade, o meu ano foi aprovado em medicina. Entendeu? Então, não é porque eu acho que a medicina para mim é a mais importante. Para mim a contabilidade é a profissão mais importante. Eu não faço uma medicina particular, eu sou uma medicina federal, onde tem milhões de pessoas que sonham passar. Mas é porque eu realmente não acredito na medicina igual eu acredito na contabilidade, entendeu? Contabilidade é um setor que todo dia você aprende a você... É um aprendizado eterno. Todo mundo fala assim, não, nossa, médico não tem que ser estudioso, porque o médico tem que ir todo dia, todo mês estar lá se atualizando, seminário. E vocês pensam que contabilidade é diferente? Todo dia a gente precisa estar lendo novas leis que mudam a cada minuto, a substituição tributária de um item que no mesmo ano é substituído e não é substituído. Você precisa estar se atualizando talvez muito mais que o médico. Talvez a pessoa fala assim, o médico ganha mais. Ainda no Brasil, o médico ele ganha mais dentro de um mês. Mas apesar de hoje já tem muitas contabilidades, se você dividir o tempo que o dinheiro que o lucro que ele tem dividido pelo tempo que ele trabalha, ele já ganha muito mais que o médico. Mas eu acredito que o quadro da contabilidade tende a inverter isso. Eu acredito que, além de tudo, o contador tem cada vez a trabalhar, continuar com a mesma carga horária e ganhar cada vez mais. Eu acho que ainda depende mais de uma união contábil que não está bem fixada, né? Eu acho que ainda falta essa integração entre os contadores, entendeu? Porque às vezes a pessoa se forma, de repente ela está precisando manter a família dela, ou por algum motivo acaba fazendo um preço menor do que devia ser cobrado. Mas é o seguinte, a partir do momento que houver essa união contábil, eu garanto para vocês que contadores vão ganhar mais que médicos, com certeza. Se o governo for errado, você perde a vida. Se você errar, você perde a vida você. Tem mais perguntas? Por que eu perguntei se eles escolheriam outra profissão? A gente que trabalha com microempresa, em si, no dia a dia, a gente acaba resolvendo problemas.
falei assim, por quê? Se você soubesse tudo que a gente sabe, e o tanto que as pessoas não conhecem de tanto assunto que a gente acaba abordando quando trabalha com empresa aqui, que ele sabia da minha vida. E ela estudou, vai fazer, fez exame de suficiência, agora não passou, vai fazer exame de suficiência agora no dia de 2016, está estudando agora, ela precisa estudar. Então, assim, por que eu perguntei? O que eu quero dizer? A microempresa em si, mesmo sendo trabalhosa, você tem que educar o cliente, você acaba desenvolvendo um capital intelectual, como o professor falou, tamanho de solucionar problemas, de fazer julgamentos, né, de cada situação, de criar aquilo. E aí, aquilo ali é um passivo mesmo? E aquilo que trabalhista? É passivo ou não é? É possível, é provável, é quantificável? É um passivo contingente ou não? Vou registrar ou não? Vou colocar na justificativa? Entendeu? Então tem certas... quem que é a contabilidade? Quem que é a profissão? E como foco da nossa disciplina é contabilidade também de empresa, que ele proporciona de conhecimento, de capital intelectual, é foco do mundo. Certo? Então, a experiência que eu achei que deveria, né, expor a vocês, de que ela saiu, só passou 3 meses fora. Disse assim, não, eu quero voltar. Eu vou estudar, vou voltar a trabalhar no escritório e eu quero passar concurso público. Se não passar concurso público, se não passar concurso público, eu não daqui para ela mudar de ideia de concurso público, de uma coisa que eu mudo de ideia, de que eu vou ser contador. Certinho? Eu tenho experiência agora, eu estou instalando no novo hotel da Pororoca, do pessoal da Fundação Roberto Marinho, né, da Globo. E fui fazer uma entrevista com esse homem. Aí ele falou, você faz contabilidade, tudo ele olhando assim pra mim. Nosso hotel não tem nome ainda, nós vamos estar fazendo agora. O que você acha? Um lucro real, um prejuízo, simples, nacional, para não ser uma pessoa nem fazer o seu planejamento tributário. Aí ele falou assim, sério, tá contratado. Porque assim, uma simples coisa que você faz, ele já esperava que eu falasse um segundo trabalho com o prejuízo, talvez eu me encontrar, poderia ser um lucro prejuízo. Aí ele falou assim, se eu passasse todas as informações que eu tenho do lucro prejuízo para a empresa, você faz o planejamento tributário, dependendo do seu faturamento, da sua previsão de faturamento, você pode se enquadrar um lucro real, um prejuízo intencional. Se não, nada feito, eu não posso te responder outra coisa. Eu é que eu estava ali na área, então estudando contabilidade, já deu para adquirir alguma coisa, né? Coisa que eu não estava aprendendo da estudante de administração, gente. Eu tranquei a administração e para contabilidade. Então, a implantação desse hotel, e junto com o pessoal que estuda contabilidade, que é eu e o Ciel, quando isso foi uma coisa pequena, mas foi bem significativa nessa entrevista que eu tive com esse dono desse hotel. E está precisando de pessoas qualificadas. Boa noite. Boa noite. Estou querendo saber o que vocês acham da educação continuada, né? Você quer falar sobre educação continuada, sobre dar ingresso no curso? Isso. Para auditor, você sabe trabalhando que eu, é obrigatório. É obrigatório, você tem que comprovar lá, né, a quantidade de pontos que você tem que fazer. Com a alteração do decreto de lei de profissão de contador, que mudou algumas características e atribuição do Conselho de Contabilidade, a atribuição do Conselho, que era só registro e fiscalização, passou a ser também educação continuada. E há previsões de que, a partir do ano que vem ou no próximo ano, o contador registrado no Conselho terá que aprovar suas horas em curso de educação continuada. E não é nem que a gente vá fazer
Rinaldo Araújo, o próprio Roberto Cavalcante, enfim, façam eventos, inclusive para as turmas que vão formar, que é importantíssimo, não só para os acadêmicos, para trazer também os escritórios contábeis a se, realizar esses eventos e estarem em contato e trocar ideias. Porque normalmente em seminários, em congressos, sabe qual é o ponto mais importante? É o lobbying. É aquela área que você troca ideias, troca contatos, troca referências, troca informações com os contadores que estão participando. É mais importante às vezes do que o próprio curso, do que o próprio seminário. Então trazer essas pessoas para cá é uma troca de informações belíssima. Então proponho isso para vocês e estou à disposição, inclusive, na hora de trazer essas pessoas que nós conhecemos. Tá? Mas eu gostaria de tirar qual a importância tanto do contador quanto do empresário conhecer profundamente o segmento da área que está investindo. Bom, primeiro, o que acontece? É importante quando qualquer empresário vai formatar um negócio que ele tenha conhecimento desse mercado que ele vai investir, porque ele vai colocar o dinheiro. E o que o contador precisa é, no momento desse investimento, sentar com ele e demonstrar para ele um planejamento, um estudo, se é viável o local, o desenvolvimento, se é aquilo que ele está querendo, se esse empreendimento, o tempo de retorno que o contador ele precisa ter esse conhecimento, de pegar esse capital dele e definir qual é o tempo de retorno que esse capital será voltado para ele. Então, é muito importante que essa posição seja tomada pelos dois e que haja o conhecimento, porque não adianta uma pessoa por ver que alguém do lado está ganhando dinheiro com certo negócio e ele sem conhecimento nenhum achar que ele também vai ganhar porque ele tem o dinheiro, e às vezes ele não precisa só ter o dinheiro, ele tem que ter o conhecimento também quando ele vai investir. Eu queria aproveitar aqui e falar assim, para o Maurício, é o seguinte, quando a gente trabalha com estoque, né, aí existe uma fiscalização melhor. Então, para o Estado é muito mais fácil saber se a pessoa está, se o seu cliente está ou não sonegando imposto. Agora, você trabalha mais nessa área, bom seguro, prestação de serviço é a predominância, né? Porque eu posso mostrar de turismo, tem muito hotel, tem os serviços de translado, serviço de aluguel de carro, que são todos, não existe uma contagem de estoque. Acho que é o maior, eu queria saber assim, qual o critério que a prefeitura usa para ter uma noção, por exemplo, uma fiscalização, se essa empresa tem, sonega, não sonega, se, porque pelo fato de não ter um estoque, ela pode prestar 10 serviços e falar que prestou 6 e colocar 4 no bolso e isento de imposto. Isso até vai alterar naquela questão que você fala quando a gente conversa lá na prefeitura, que se todo mundo pagar, todo mundo podia pagar menos, mas infelizmente alguns não querem. A grande maioria não quer pagar e prejudica quem se paga, que tem que procurar fazer 100%. Qual o critério que existe para achar quanto que é sonega, se sonega, se não sonega? Bom, é uma pergunta interessante, boa, porque é um desafio muito grande para as prefeituras hoje conseguirem a informação correta sobre sua arrecadação, principalmente com relação aos impostos de lançamento de ofício, é mais fácil. O IPTU, para as prefeituras, o PVA, por exemplo, para o Estado, etc., é mais fácil ter TFF para as prefeituras, porque aquilo que você lança de ofício, você sabe, não é só notificar e cobrar. Tá? Já os lançamentos por homologação ficam mais difíceis. Primeiro, porque normalmente nós não temos a orientação pedagógica que nós temos que fazer até das escolas hoje em
solicitar a nota fiscal. Por exemplo, chegamos em São Paulo hoje, diferentemente daqui da região Nordeste, a pergunta em São Paulo que os prestadores, que os vendedores de mercadorias ou prestadores de serviços fazem, não é mais se você, porque aqui nem pergunta, né? Não é mais se você quer a nota fiscal. O senhor quer com o CPF, a nota vai ser emitida, mas o senhor quer colocar o seu CPF? É a pergunta que se faz. Por quê? Porque existem aparelhos, existem ferramentas que permitem, além dele emitir, ser obrigado a emitir a nota fiscal, também até premiar aos contribuintes que levam suas notas fiscais. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, a orientação pedagógica dos contribuintes, ou seja, poxa, não sonegue, informar na escola primária, no ginásio, etc. Até porque as crianças já levam os pais. Meu filho, por exemplo, toda vez que eu entro no carro, a primeira coisa que ele diz, papai, coloca o cinto. Eu aprendi a colocar o cinto por causa dele, um menino de 9 anos. Hoje não vem, desde 6 anos ele faz isso. Então, pedagogia também é por aí, o ensino do filho do pai. Segundo ponto, e dizer para essas pessoas, poxa, por que sonegar? Traga o benefício para o seu meio. Segundo, utilizar ferramentas de nota fiscal premiada, por exemplo, inclusive até com os próprios turistas que vêm, porque vêm desses locais onde já é normal emitir a nota fiscal. Então, a própria nota fiscal, o próprio sistema eletrônico de informações contábeis, o sistema eletrônico, o sistema público, né, de escrituração digital, já traz essa possibilidade de você poder emitir uma nota de onde estiver e já cair nos registros públicos. Esse é o segundo ponto, então temos que reforçar aí. Diferente, inclusive, do Estado, que já tem esse aparelho há muito mais tempo, o Sintéria, o Estado já vem há mais tempo. Então são esforços que algumas prefeituras já estão conseguindo, outras menores não têm ainda esse poder, né? Ainda são aquelas notas ainda nos talãozinhos, que você calça a nota, né? Entrega, fraudes e desvios, enfim. Temos que ter o quê? A modernização da administração tributária, criar postos e capacitar melhor os fiscais, os auditores. Com isso, utilizar os convênios com a área federal, por exemplo, com a Receita Federal, com a Embratur, por exemplo, no caso de Porto Seguro, que é a turismo, né, a fábrica sem chaminés, né, nós dizemos, a indústria sem chaminé, que é o turismo, convênios com o Ministério do Turismo, convênios com a Embratur, convênio com a Receita Federal ou o Estado para obter as informações sobre cartões de débito e crédito, convênio com o Estado para obter, por exemplo, de hotéis, aquilo que ele compra e vai utilizar como insumo de mercadoria para o all-inclusive, né, que vai para a nota fiscal. Então, por que é negativo, por exemplo, o CSDNA de um hotel X? Por que está lá menos 600 mil, menos 700 mil? Porque ele justifica, eu comprei porque tudo aqui eu não tenho a saída da mercadoria. Eu utilizo no all-inclusive. Se eu utilizo no all-inclusive e tem 600 mil de insumo, por que a nota, que o faturamento dele no mês é 400 mil? Você utilizou 600 como insumo. Então, utilizar o principal hoje, muita gente até brinca comigo porque eu criei essa superintendência, a inteligência fiscal tributária. Ser inteligente para aproveitar todas as informações contábeis eletrônicas, os diversos entes federativos e obter essas informações para conseguir verificar a informação correta de arrecadação. Por exemplo, os DCTFs que você pode obter, as informações, o DECRED, enfim, todas as informações, o imposto de renda, folha de pagamento também. Folha de pagamento, que a gente tem como conseguir saber pelas informações RAIs das empresas. Enfim, utilizar estas ferramentas, porque não dá mais para aquele fiscal que bate na porta, o senhor quer alvará, é muito fácil a gente fiscalizar a banquinha do chaveiro lá, das chaves, a banca de revistas, é muito fácil. Você chega lá, vê se ele tem alvará, vê se quantas revistas ele está vendendo, né? Ou então qual é o serviço de chaves que ele está fazendo, aí ele faz 10 chaves por dia e vai pegar o contribuinte que está ali do seu lado, que você tem que alimentar, que você tem que melhorar, trazer, tirar ele da clandestinidade, transformar ele
microempreendedor individual, dá os benefícios tributários que existem, conta bancária, aposentadoria, a licença maternidade, caso precise, um empregado, dizer agora você tem direito a um empregado, enfim, mostrar para essas pessoas as vantagens de ser microempreendedor e crescer com isso. E, ao mesmo tempo, usar ferramentas eletrônicas e todas as informações para cobrar, por exemplo, do banco, que normalmente sonega o ISS, porque presta serviço e no plano de contas do COSIF, por exemplo, ele usa dois planos de contas, um conta interno e aquele que vai para o Banco Central. E ele consegue maquiar contas que são de serviços em outros elementos para o Banco Central. Então, trabalhar em cima disso, e nós verificamos que muitos bancos dizem que prestou serviço, por exemplo, você vê um balanço geral do banco, lógico, que vai ser pelo Brasil inteiro, como um banco X, você vê lá, serviços, 50 bilhões. Então você vai ver, dos 50 bilhões, cadê? Então tem que estar registrado também na contabilidade que foi para o ISS. Calcula 5% não dá, calcula 1% não dá. Opa, então está esfregando todos os municípios do Brasil. Então são elementos que nós temos que utilizar, elementos fiscalizatórios, e aí tem que ser, qual é o ponto principal? Capacitação. Trazer exatamente o que vocês fazem, trazer para vocês essas informações, criar pessoas capacitadas que entrem, que façam um concurso no município e passem e vão lá empreender aquilo que aprenderam, levar essa inteligência para a melhoria da sociedade. Então é assim que a gente tenta trabalhar hoje e buscando sempre essas ferramentas importantes. E lógico, por outro lado, ensinando também que todo recurso, né, toda receita pública, pelo que a Maria nos chamando aqui, toda receita pública tem que ser gasta e bem gasta na despesa e não mal gasta, como nós vemos aí nessa situação de Petrobras, etc. Bom, alguém quer fazer mais uma pergunta? Tem tempo para uma última pergunta ali? Ninguém? Então é isso. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, da plateia, de todos os envolvidos nesse evento, a presença de todos os professores, todos os profissionais. E é isso. Boa noite. Mas tem os extras, né, velho? Nós gostaríamos de entregar. Gostaríamos de agradecer a presença. Gostaríamos de convidar a professora Lívia para vir até aqui, por favor, professora Lívia, para receber uma singela homenagem de toda a nossa turma, tudo isso para demonstrar nossa gratidão por ela ter nos incentivado e ter sido a cabeça desse evento. Atrasou, mas chegou.